Olá, bem-vindos à terceira unidade do nosso curso de Teoria Literária e Ensino de Literatura. E nessa terceira unidade, conforme nós já explicamos, a gente vai evoluir no conceito de literatura, partindo inicialmente da explicação do que significa, subjetivamente, por hipótese, o que é a arte da literatura, passando na nossa segunda unidade pela discussão do significado dos gêneros literários, para chegar agora nessa terceira específica, a gente aprofundar em dois dos principais gêneros literários a serem discutidos, a serem conhecidos. O gênero narrativo, o mais importante, talvez o central para qualquer discussão, porque é o que vai produzir maior número de textos, a maior quantidade de textos dentro do fazer literário, e o gênero dramático. Então, começamos essa discussão da nossa terceira unidade com o gênero narrativo. De que forma que a gente pode definir o gênero narrativo conceitualmente? Eu pego a fala de um dos teóricos mais importantes, que é o Gerard Genet, um livro fundamental para os estudiosos das letras, que é o Discurso da Narrativa, onde ele vai tentar definir o que é narrativa por três aspectos específicos. O primeiro deles é o discurso oral ou escrito, que assume a relação de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos. Então, aqui o Genet, ele já vai para a discussão de pensar esse gênero como uma estrutura natural do ser humano. Nós amamos contar histórias, seja elas histórias orais, muito antes da existência da escrita, seja no papel, com a intenção de que aquela história se fixe e não morra no tempo, que ela consiga ir além do seu tempo. E aí o modo de contar o que aconteceu, os acontecimentos ou uma série de acontecimentos, a gente pode interpretar como um fazer narrativo. O segundo conceito que o Genet nos apresenta é a sucessão de acontecimentos reais ou fictícios, e aqui entra um ponto importante para pensar o gênero narrativo, porque até certo momento, quando a gente pensa um discurso oral, a gente pensava de histórias que criavam forças para um povo, criavam bases daquilo que eles eram. Quando entra o fictício, a gente começa a inventar as nossas próprias histórias, que constituem um objeto desse discurso, em que suas diversas relações de encadeamento, de oposição, de repetição, etc. Quando a gente começa a fazer um jogo literário, fazer a intenção de construir algo que intensifique seus significados pelo modo de ser narrado, pelo modo de ser contado. A terceira definição que Gerard Genet vai nos trazer sobre o discurso da narrativa, como se constrói um texto narrativo, é a narrativa como algo que designa ainda um acontecimento. Consiste em que alguém conte alguma coisa. O ato de narrar é tomado em si mesmo. E aqui a gente pode interpretar, inclusive, as diferenças de narradores que o Genet fala bastante no discurso da narrativa. O dono da própria história, um narrador personagem, mas também uma história contada de outra pessoa, aquele que visualiza esse conceito, esse contexto, essa história e passa para frente. Se vocês tiverem dúvidas de como define um texto narrativo, eu facilito a vida de vocês com a técnica que a gente chama de pente. Vai dar 5 pontos que formam qualquer texto narrativo. Qualquer texto narrativo cumpre esses elementos da narrativa que nós temos aqui nos nossos slides: personagens, enredo, narrador, tempo, espaço. Guardem com a palavra pente: personagem, enredo, narrador, tempo, espaço. Personagens são os responsáveis pela ação. Enredo é a história que vai ser contada. Narrador é quem conta, se ele é o personagem, se ele é alguém que está vendo a cena, o que está acontecendo. Tempo é quando ocorre essa história. E espaço é onde ocorre essa história. Se a gente for definir, então, a relação de todos os elementos da narrativa, nós podemos construir com essa fala aqui. Texto narrativo é um tipo de texto que esboça as ações de personagens num determinado tempo e espaço. Então, a gente não tem uma narrativa se a gente não tiver personagens agindo dentro de um tempo, de um espaço. Nele são narrados, alguém tem que contar, seja o narrador em terceira, primeira pessoa, alguns fatos e acontecimentos com uma ordem sequencial. É o enredo que nos dá essa sequência da própria história. Então, finalizamos o nosso pensamento sobre o que é um gênero narrativo, partindo do pente: personagem, enredo, narrador, tempo, espaço.
O segundo gênero literário que a gente discute aqui é o gênero dramático, o gênero do teatro, o gênero das peças, aquele gênero que a gente vê sendo apresentado em palco, a gente vê sendo apresentado também em outras estruturas. Se a gente for pensar uma novela, um filme, elas cumprem o que o gênero dramático exige. Mas nesse caso aqui, eu estou olhando especificamente para as bases do texto que vai ser a base daquilo que vai ser apresentado para um público. E aí, dentro do gênero dramático, a gente pode fazer uma definição do seu conceito de apresentação por dois caminhos específicos. Um é o texto principal que o forma. Então, é aquele texto central que vai ser construído pelas falas, pelo modo que são apresentadas as falas dos atores que vão representar aquele texto. Porque a finalidade central de um texto dramático é ser representado para um público. Então, ele tem várias marcações para que esse público, para quem vai montar para um público, reconheça o modo de agir em frente a esse público, em frente a essa plateia. E aí, dentro do texto principal, que é o nosso conceito inicial do texto dramático, a gente vai ter três caminhos. Ou diálogo, onde a gente constrói uma fala de vários atores, construindo uma cena onde eles dialogam essa cena, esse acontecimento. Monólogo, onde é um personagem só, representado por um ator, e que vai dar voz para esse personagem, contando o que ocorre com ele. Ou o à parte. E o à parte a gente tem como um modelo de personagem que já lá na tragédia grega tinham coisas parecidas, que é um personagem que se direciona ao público de um modo que os outros em cena, dentro da descrição daquela representação, ignore o diálogo dele com o público. Então, é algo à parte que se constrói exatamente para construir uma relação de um tipo de texto que se representa exatamente pensado num público à sua frente. Dentro desse tipo de texto também, a gente vai ter um modelo de descrição de texto secundário, são as didascálias ou as rúbricas, onde quem pretende montar essa peça, quem pretende construir esse texto dramático para se representar no público, vai ter marcações de cenário, de como o ator tem que representar aquela fala, se ele tem que falar bravo, se ele tem que falar triste, se ele tem que falar feliz, e há indicações de como vai se construir toda a cênica daquele espaço. Iluminação, modo que vai estar a cortina, o modo que vai estar o cenário, tudo aquilo que é importante para a gente pensar uma representação que afete diretamente seu público. Dentro do texto dramático, a gente pode definir as suas funções, as suas formas de serem pensadas com o seguinte texto. Texto dramático é um tipo de texto que visa reproduzir acontecimentos, ações situadas em um tempo e espaço, parecido com o narrativo, definidos e representados pelas personagens. Sem personagem, a gente não tem um texto dramático. A grande diferença é que ele já é construído para representar. O texto narrativo não necessariamente vai chegar a uma representação, que vivenciam as experiências vistas. Então, a gente tem dois modelos de texto que se contam histórias. Um, você vai para uma forma que é pensando uma construção textual que atinge um público específico, o outro você já vai para outra forma, pensando ser representado para um público que tem que ser dramatizado na frente dele. Então é isso, nossa terceira unidade. Muito obrigado. Até a próxima.